Ele é o cara que resolve tudo. O que não reclama, o que não para. O que trabalha até o corpo pedir trégua e mesmo assim continua. Ele é o pilar da família, o ombro amigo, a rocha, o porto seguro de todo mundo. Ele paga as contas, segura a barra, engole o choro e segue em frente. Todo mundo depende dele. Todo mundo confia nele. Todo mundo acha que ele está bem. Mas ele não está. Ele está se destruindo. Devagar. Em silêncio. E ninguém percebe. Porque ninguém acha que ele precisa de ajuda. Afinal, ele é forte. E essa é a mentira mais cruel que a sociedade já contou a um homem. Que ser forte significa nunca quebrar. Que ser homem significa nunca precisar. Que ser bom significa nunca parar. Se você é esse homem, ou se conhece esse homem, eu preciso que você ouça o que eu vou dizer agora. Não com a pressa de quem tem coisas para fazer, mas com a honestidade de quem talvez esteja ouvindo isso no limite, no ponto onde mais um dia carregando tudo sozinho parece impossível. Eu sei que você não costuma parar para ouvir alguém falar sobre dor, muito menos sobre a sua, mas me dá esse tempo, porque o que está te destruindo não é o peso que você carrega, é o silêncio com que você carrega. Zygmunt Bauman, o sociólogo que dedicou a vida a entender a nossa era, descreveu o mundo em que vivemos como uma modernidade líquida. Tudo é fluido, tudo é temporário. Os vínculos, os empregos, os compromissos, as identidades. Nada dura. E nesse mundo onde nada é sólido, espera-se que o homem seja a única coisa que não se dissolve. A sociedade tirou dele todas as estruturas de apoio que existiam antes. A comunidade se fragmentou, a família se dispersou, a igreja virou performance, a amizade masculina se tornou superficial. E no lugar de tudo isso, colocou uma frase: seja forte. E ele obedeceu. Ficou forte, ficou sozinho. E está morrendo por dentro sem que ninguém saiba. Byung-Chul Han nos diz que o sujeito da pós-modernidade não é mais explorado por um senhor externo. Ele se auto-explora. Ele é simultaneamente o escravo e o senhor de si mesmo. E nenhum senhor é tão implacável quanto aquele que mora dentro da própria cabeça. O homem bom da nossa época não está sendo destruído por um inimigo. Está sendo destruído por si mesmo. Pela voz interna que diz: você não pode parar. Você não pode falhar. Você não pode chorar. Você não pode precisar de ninguém. E ele acredita nessa voz, porque foi a única que ouviu a vida inteira. A sociedade ensinou ao homem desde menino que sentir é fraqueza, que chorar é vergonha, que pedir ajuda é fracasso. Ele ouviu o homem não chora antes de aprender a ler. Ouviu engole o choro antes de entender o que significava engolir. Ouviu seja forte antes de saber o que era força de verdade. E ele obedeceu. Trancou tudo dentro de si, fechou o peito com cadeado e jogou a chave num lugar tão fundo que ele mesmo não sabe mais onde está. Agora, décadas depois, ele tem um cofre cheio de dor dentro do peito que não consegue abrir, e o cofre está transbordando. Carl Jung, o pai da psicologia analítica, nos ensina que tudo o que reprimimos não desaparece. Vai para o que ele chamou de sombra, e a sombra não fica quieta. Ela age nas explosões de raiva que ele não entende de onde vem. Age no vício que ele usa para anestesiar o que não consegue sentir. Age no distanciamento emocional que faz a esposa se sentir casada com um fantasma. Age na insônia que transforma suas noites em campos de batalha silenciosos. Jung dizia que aquilo que não trazemos à consciência aparece em nossas vidas como destino. E o destino de um homem que nunca olha para dentro é repetir os mesmos padrões destrutivos até que algo se rompa de vez. Viktor Frankl, que observou o comportamento humano nas condições mais extremas que a história já produziu, disse que uma emoção que não é expressa nunca morre. Ela é enterrada viva e sai mais tarde de formas piores. E é exatamente isso que acontece. O homem que não chora desenvolve gastrite. O homem que não fala explode em raiva. O homem que não pede ajuda se refugia no álcool, no trabalho compulsivo, no isolamento, na pornografia, no cinismo. Não porque seja mau, não porque seja fraco,
mas porque nunca aprendeu outra forma de lidar com a dor. A destruição que ele causa ao redor não é maldade, é transbordamento. É o cofre finalmente arrebentando as dobradiças. Richard Rohr dedicou uma parte significativa da sua vida a estudar a masculinidade e a jornada do homem. Rohr diz que na maioria das culturas antigas, os meninos passavam por rituais de iniciação. Os homens mais velhos da comunidade pegavam os meninos e os levavam para longe das mães. E no processo de iniciação, eles ensinavam duas coisas fundamentais. Primeiro, a vida é difícil. Prepare-se. Segundo, você não é o centro do universo. Existe algo maior que você. Rohr diz que a nossa sociedade aboliu esses rituais. E o resultado é que temos homens adultos que nunca foram iniciados, que nunca ouviram de outro homem mais velho. Você vai sofrer e está tudo bem. Você vai falhar e está tudo bem. Você vai chorar e isso não te diminui, te torna humano. Sem essa iniciação, o homem cresce achando que precisa ser invulnerável. E a invulnerabilidade é a mentira que o destrói. C.S. Lewis escreveu algo que deveria ser lido por todo homem que construiu muros ao redor do coração. Ele disse: amar é ser vulnerável. Ame qualquer coisa, e seu coração certamente será torcido e possivelmente quebrado. Se você quer ter certeza de manter seu coração intacto, não o dê a ninguém, nem mesmo a um animal. Envolva-o cuidadosamente em hobbies e pequenos luxos. Evite todos os envolvimentos. Tranque-o com segurança no caixão do seu egoísmo. Mas nesse caixão seguro, escuro, imóvel e sem ar, ele vai mudar. Não vai se quebrar. Vai se tornar inquebrável, impenetrável, irredimível. Lewis entendeu que o homem que se protege de ser ferido não se protege, ele se condena. Porque o coração que não pode ser ferido também não pode ser amado. E um coração que não pode ser amado é um coração que já morreu. Brennan Manning conhecia essa morte por dentro. Ele era pastor, escritor, palestrante e era alcoólatra. Manning não escondeu isso. Não fingiu ser o homem perfeito que todos esperavam que fosse. Ele disse com todas as letras: eu sou um maltrapilho. Sou um homem quebrado que descobriu que Deus ama maltrapilhos. Manning escreveu que a maior doença no corpo de Cristo não é o pecado, é a vergonha. A vergonha que faz o homem esconder a sua dor. A vergonha que diz: se as pessoas virem quem eu realmente sou, vão me rejeitar. A vergonha que constrói uma versão editada de si mesmo para apresentar ao mundo, enquanto o eu verdadeiro morre de fome trancado no porão. Manning disse: Deus te ama como você é, não como deveria ser, porque você nunca vai ser como deveria ser. E essa frase sozinha tem o poder de libertar um homem da prisão que ele construiu para si mesmo. Henry Nouwen, que também era um homem profundamente ferido, escreveu que o líder cristão do futuro não será o líder que tem todas as respostas. Será o líder que tem a coragem de confessar as próprias perguntas. Nouwen viveu isso, saiu de Harvard, onde era admirado por milhares, e foi cuidar de pessoas com deficiência intelectual que não sabiam o seu nome. E foi ali que ele entendeu que ser forte de verdade não é nunca cair. É cair e permitir que alguém te levante. É dizer eu não estou bem e não sentir vergonha disso. Nouwen dizia que a vulnerabilidade é o berço da conexão e que o homem que se recusa a ser vulnerável se condena à solidão mais profunda que existe. A solidão de estar rodeado de pessoas que amam uma versão de você que não existe. Thomas Merton viveu em silêncio por décadas no mosteiro, e foi no silêncio que ele descobriu uma verdade que parece paradoxal. Nenhum homem é uma ilha. Ninguém se basta sozinho. Merton escreveu que a ilusão de autossuficiência é uma das formas mais sofisticadas de orgulho. E o orgulho, disfarçado de força, é o que mantém o homem trancado na sua própria prisão, achando que pedir ajuda é fraqueza, achando que precisar de alguém é falha, achando que mostrar a ferida é vergonha, quando, na verdade, mostrar a ferida é a coisa mais corajosa que um ser humano pode fazer. O rei Davi, que a Bíblia chama de homem segundo o coração de Deus, era um guerreiro. Matou um gigante,
venceu exércitos, governou uma nação. Era a definição de força que a sociedade admirava. Mas esse mesmo homem escreveu no Salmo 6, versículos 6 e 7, na versão A Mensagem de Eugene Peterson: Estou exausto de tanto chorar. Inundo de lágrimas a minha cama toda a noite. Meu travesseiro está encharcado. Os meus olhos estão inchados de tristeza. O maior guerreiro de Israel, chorando até encharcar o travesseiro. E ele não teve vergonha de registrar isso. Não teve vergonha de publicar isso. Porque Davi entendeu algo que a maioria dos homens modernos não entende: que a vulnerabilidade não é o oposto da força. É a expressão mais autêntica dela. É preciso muito mais coragem para chorar do que para fingir que está tudo bem. Anselm Grün nos alerta que quando o homem ignora as necessidades da sua alma por tempo demais, o corpo começa a cobrar a conta. A gastrite, a enxaqueca, a insônia, a pressão alta, o ataque de pânico. O corpo se torna o porta-voz da alma silenciada. E muitos homens só param quando o corpo para por eles, quando o infarto chega, quando o burnout derruba, quando o casamento acaba, quando o filho cresce e diz: "Eu não te conheço, pai." Aí eles param. Mas aí, muitas vezes, o estrago já está feito. Cortella nos lembra que não nascemos prontos, que a vida é um projeto em construção. E eu acrescento que parte desse projeto é desaprender o que nos ensinaram errado. Desaprender que homem não chora. Desaprender que pedir ajuda é fraqueza. Desaprender que o valor de um homem se mede pelo que ele aguenta carregar sozinho. Desaprender que o silêncio é força, quando, na verdade, o silêncio está te matando. Clóvis de Barros. Filho nos desafia a pensar sobre o que é uma vida que vale a pena. E eu pergunto: vale a pena uma vida onde você carrega o mundo inteiro nos ombros, mas nunca deixa ninguém carregar você? Vale a pena uma vida onde todos te conhecem como o forte, mas ninguém te conhece como o real? Vale a pena ser o herói de todo mundo e o desconhecido de si mesmo? Ken Wilber ensina que o crescimento passa pela integração de todas as partes de quem somos, inclusive as partes que rejeitamos, inclusive a fragilidade, inclusive o medo, inclusive a necessidade de ser amado. O homem que rejeita a sua vulnerabilidade não é inteiro, é amputado. E um homem amputado de si mesmo machuca todos ao redor, não por maldade, por incompletude. Bauman disse que numa sociedade líquida, os vínculos se tornaram frágeis porque as pessoas têm medo de se comprometer de verdade. E eu acrescento que para o homem esse medo é duplo. Ele tem medo de se comprometer com os outros porque isso exige vulnerabilidade. E tem medo de se comprometer consigo mesmo porque isso exige honestidade. E sem compromisso com a verdade sobre si mesmo, ele está condenado a se destruir no escuro. O profeta Jeremias, em Lamentações capítulo 2, versículo 19, na versão A Mensagem, diz: "Derrame o seu coração como água diante do Senhor, não como aço, não como concreto, não como armadura, como água, porque a água é maleável. A água flui, a água encontra caminho, mesmo quando tudo ao redor é pedra. O homem que aprende a ser água sobrevive. O homem que insiste em ser pedra, um dia se parte. E quando a pedra se parte, os estilhaços atingem todos ao redor." Timothy Keller escreveu que o Evangelho não é para pessoas boas que querem ser melhores. É para pessoas quebradas que finalmente admitiram que estão quebradas. E talvez esse seja o primeiro passo. Admitir. Não para o mundo, não para as redes sociais, não para a igreja. Admitir para si mesmo: eu estou quebrado, eu preciso de ajuda, eu não aguento mais carregar isso sozinho. Se você é esse homem, eu tenho algo para te dizer que talvez ninguém nunca tenha dito. Está tudo bem não estar bem, está tudo bem chorar, está tudo bem dizer: eu não aguento mais. Isso não te faz fraco, isso te faz honesto. E a honestidade é o primeiro passo para a cura. Você não precisa ser forte para todo mundo. Você precisa ser real para alguém, nem que esse alguém seja você mesmo diante de Deus. Eugene Peterson traduziu Mateus capítulo 11, versículo 28, de uma forma que parece ter sido escrita
para o homem exausto que ouve essas palavras agora. Ele escreveu: Você está cansado, esgotado, queimado pela religião. Venha a mim. Vá embora comigo e você vai recuperar a sua vida. Eu vou mostrar a você como descansar de verdade. Caminhe comigo e trabalhe comigo. Observe como eu faço. Aprenda os ritmos livres da graça. Eu não vou colocar nada pesado ou mal ajustado sobre você. Fique na minha companhia e você vai aprender a viver livremente e com leveza. Ouviu isso? Leveza. Para o homem que não sabe mais o que é leve. Para o homem que esqueceu como é respirar sem peso. Para o homem que carrega tudo e nunca é carregado. Existe um convite. Não é um convite para ser mais forte, é um convite para finalmente descansar. Mas o que acontece quando esse homem que carregou tudo sozinho finalmente para? Quando o silêncio vem e a dor que ele reprimiu por anos inteiros finalmente encontra espaço? Será que Deus prometeu que essa dor iria embora? Ou será que ele prometeu algo muito diferente? Algo que muda tudo. Se essa reflexão tocou o seu coração, não guarde para si. Envie para o homem que você sabe que está carregando tudo sozinho. Envie para o homem que nunca pede ajuda. Envie para o homem que está se destruindo em silêncio, enquanto todo mundo acha que ele está bem. Inscreva-se neste canal e ative as notificações. Toda semana, reflexões que curam, provocam, transformam, encontram quem precisa delas. Cuide da sua alma, cuide do seu coração. Fique bem.